Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Jackson, fica a critério de vocês como me chamar. Eu acho que eu vou esperar mais 2 minutinhos, porque no grupo tem mais pessoas, né, inscritas nessa aula, até mesmo para dar um tempo de alguém, enfim, entrar e conseguir pegar o início da aula, até 2h03, mais ou menos. Espera mais um pouco. Vocês estão conseguindo ver a tela? Show. Jackson, Oi. uma dúvida aqui. Tem que ser engenheiro para fazer esse curso? Porque o CGIS, ele é um pouco, ele intimida um pouco, né? Como que diz? Ele Você falou? intimida, né? Ele intimida a quantidade de opções dele aí. Eu vou te falar que eu tô com muito receio de não entender. Não, Não, não precisa não. É gratuito, né? Um software aberto. Isso que diferencia eles dos demais. Pode ficar tranquilo em relação a isso. E tanto eu quanto o Danilo, né? Aposto que nós dois tivemos nossas dificuldades também no começo, né? Mas com o tempo a gente vai pegando a prática. Fique é. tranquilo. Não, mas aproveitando aqui o gancho, ó, tranquilo. O que me pergunta foi o Eduardo, né? Exato. Isso, né? Não, não precisa ser só engenheiro, não. Para você ter uma ideia, eu já dei curso para o pessoal de letras, até do pessoal da área de saúde, saúde coletiva, né? Ou saúde pública que o pessoal trabalha. Inclusive até o pessoal de advocacia. Esses tempos atrás eu dei um curso para o pessoal da polícia, né? É bem interessante, porque quando você procura espacializar alguma informação, quando a gente fala espacializar, seria o quê? Você saber a localização dela. Você vai acabar utilizando geoprocessamento, né? Tanto é que, qual que vai ser a diferença? Igual, por exemplo, não lembro mais a cidade onde vocês moravam, mas eu sempre gosto de mostrar assim, é, todo mundo já foi parado na rua para perguntar, poxa, como é que eu faço para chegar até tal lugar, né? E aí, o que que você faz? A primeira coisa que você faz é pegar, mentalmente, conhecer, se você conhece o local, fazer uma trajetória, né, mentalmente, e aí você vai explicando para pessoas. Então, aí é o conhecimento. Se você tem um conhecimento sobre o local, você consegue fazer a descrição. Legal. E aí, dessa descrição, se você for passar para o papel, o que que você vai utilizar? É um lápis e borracha para estar arrumando. E nesse lápis e borracha, o que que você vai fazer? Você vai pegar um papel, ou seja, você vai estar num plano. Nesse plano, você vai utilizar os símbolos mais simples possível de um desenho, que é um ponto, linha e polígono. Aí depois você vai dar significado para eles. Mas a partir desses pontos, ou dessa linha, ou desse polígono, eles estão num plano X e Y. E aí isso que você tem que passar para o computador, né? Então ele é bem simples, né? Tanto é que por isso que a utilização dele aumenta cada vez mais, né? Mas pode ficar tranquilo, não precisa ser engenheiro e, né? Ou advogado, ou outro, você tendo conhecimento e vontade aí você consegue avançar bastante, né? E qualquer dúvida você pode perguntar, viu? Pode perguntar mesmo. Ó, para você ter uma ideia, né, eu tô um pouco careca assim, ó, enquanto de começar a aula, só para contar algumas coisas, porque a gente vai começar com computador, que eu me formei, entrei na universidade, sou do Paraná, né? Na UEM, Universidade Estadual de Maringá. E aí logo eu tive facilidade com computadores, e aí eu fui chamado para dar curso, né? Para ensinar o pessoal que estava na universidade que não tinha conhecimento. E eu já mexia bem com computador. E aí, por exemplo, se você pegar o nosso teclado, né? Muitas palavras aqui
não tinha, não era comum no nosso vocabulário, né? Não era mesmo. E aí, por exemplo, tem essa de delete, né? E aí eu lembro que eu estava dando aula, eu gosto de brincar, né? Tava com uma amiga dando a aula, daí ela perguntou, professor, o que é esse delete aqui? Daí eu falei, ó, isso aqui é coisa de americano. Tem que tomar muito cuidado. Que isso aqui, ó, você já viu aqueles filmes que vai explodir e tal, tudo? Então, esse aqui é para informação. Como você vai armazenar suas informações ali, você não quer que ninguém mexa, ou tá com dúvida que alguém vai poder mexer, você aperta para explodir. Que ele explode. O computador explode tudo. Né? Arrebenta com tudo. Rapaz, mas eu falei brincando, né? Imaginei que ela não ia acreditar. Rapaz, você não acredita que depois ela pôs um cartaz grandão assim, ó. Não apertar delete. Porque não era como o nosso vocabulário. Isso eu tô falando de 95, né? Perigoso, alguns aí é perigoso nem ter nascido. Mas enfim, se deixar, a gente fala muitas histórias aqui. Ah, valeu. Ah, Jackson, com você. Pronto. Bom dia novamente, pessoal. Prazer conhecer vocês. Eu sou o Jackson. Talvez alguns tenham entrado na aula da segunda-feira, né, para ter um conhecimento do módulo e não estejam me reconhecendo, até mesmo porque foi o professor Fabiano que estava dando essa aula, mas ele está ausente no momento, então eu vou estar aqui dando seguimento com vocês, o módulo 1. Só me confirme, vocês estão vendo a minha tela? Poderia confirmar, por favor? Ah, certo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem abrir o microfone para falar. Até mesmo porque, como eu vou estar compartilhando a tela, eu não vou conseguir ver se vocês levantarem a mão. Então, se sintam à vontade para pausar. E outra coisa que eu queria perguntar era se todo mundo conseguiu acessar a plataforma do Moodle, se vocês estão conseguindo ter o acesso de fazer os exercícios, ler os informativos. O nosso módulo que a gente está inserido hoje é o módulo 1, é um módulo extremamente básico, ele fala sobre fundamento de visualização, é o primeiro contato com o que a gente chama de SIG, né, que é o SIG, que é a sigla de Sistema de Informações Geográficas, e através disso também a gente vai elaborar um pouco, né, sobre questões de vetorização, sobre camadas rastras, que são os principais tipos de camadas utilizadas no software do QGIS, e os formatos de arquivos geoespaciais que a gente vai utilizar assim, através das manifestações que a gente vai fazer dentro desse software. Então, só explicando para vocês, né? Aqui no módulo 1 vocês conseguem acessar as videoaulas. Essa, como o Danilo informou no começo, vai ser gravada e disponibilizada para vocês o mais rápido possível. Aqui vocês encontram as questões práticas, que seriam os exercícios que vocês irão fazer, os vídeos de aulas, que já tem algumas que já são pré-gravadas, os arquivos, e a gente consegue também encontrar esse material teórico no formato de PDF. Então, eu vou explicar o que é o primeiro sistema de informações geográficas, partindo do princípio de que há várias formações aqui, né, pessoas que vêm de áreas diferentes, de áreas diferentes, então, nesse sentido, nem todo mundo tem um contato, né, com as questões que envolvem geoprocessamento, com questões que envolvem um SIG, então, por isso a importância da gente começar sobre o básico, né, mas, de fato, o que é um sistema de informação geográfica, né? Eles são basicamente conjuntos de ferramentas computacionais que são desenvolvidas tanto para coletar, armazenar, manipular e organizar dados. E, nesse sentido, esses dados que são colocados nessa realidade que ela faz uma abstração da realidade visível, a gente consegue representar e modelar esses dados. Então, esses sistemas de informações geográficas, eles integram essas informações espaciais que estão localizadas com informações descritivas, que são os atributos, permitindo assim que a gente consiga compreender a distribuição e a relação entre esses dois fatores, entre os fenômenos naturais e sociais na superfície terrestre. Então, esses são alguns objetivos que a gente tem, né, primeiramente, para delimitar esse módulo 1 do nosso curso, que é justamente a gente compreender esses tipos básicos de dados utilizados no sistema de informações geográficas, seria carregar e visualizar esses dados geoespaciais, reconhecer essas diferenças entre as projeções cartográficas e os dados, que elas impactam fortemente nos nossos projetos, e, consequentemente, utilizar esses mapas bases que são provenientes de vídeos online, identificar essas consistências, aplicar os procedimentos básicos de filtragem e organizar esses projetos de sistemas de informação geográfica de uma forma lógica e eficiente. Então, a principal característica de um sistema de informação geográfica é justamente essa capacidade de responder
perguntas que envolvem o espaço geográfico, como, por exemplo, onde determinado fenômeno ocorre, quais são as áreas que apresentam maior risco ambiental, como a paisagem mudou ao longo do tempo, qual a distância entre diferentes elementos. Então, no sistema de informações geográficas, através dessa transformação dos dados geográficos, ele é capaz de responder essas questões, né, através dessa análise e dos processos de tomada de decisão. Então, eles podem ser amplamente utilizados em diversas áreas, desde a geografia, questões que envolvem o planejamento urbano, uma gestão ambiental, engenharia, agricultura de precisão, área de cartografia, recursos hídricos. Então, é um componente extremamente dinâmico. Então, a elaboração, né, desses mapas, que vocês vão aprender consequentemente, elas permitem que a gente consiga realizar essas análises mais complexas. Então, a gente precisa, né, para mexer num SIG, de 5 componentes. O primeiro componente seria o hardware, que é justamente esses equipamentos que a gente vai utilizar para processar esses dados, né, como computadores, servidores, drones, GPS. E esses hardwares, como se trata do QGIS, que é um software, ele não necessita que seja uma máquina de grande empenho. Então, é muito mais fácil do que a gente consiga utilizar. O outro próximo seria justamente esses dados. Os dados, eles são a matéria-prima, a gente poderia dizer, do sistema de informações geográficas, que eles podem ser atribuídos como imagens de satélites, fotografias, mapas, cartas topográficas, dados censitários. Os dados vão ser essas questões de entradas, a qual a gente vai dar essa tratativa no sistema de informação geográfica. Os softwares são justamente esses programas que são responsáveis por processar essas informações geográficas, como o QGIS, o ArcGIS. O que a gente vai utilizar nesse curso é o QGIS, justamente por ser algo gratuito, de livre acesso, a qual todo mundo consegue acessar, independente do seu sistema operacional. Então, ele se torna uma medida muito mais palpável nesses processos. E o último passo seria questões das pessoas. As pessoas dizem respeito justamente a nós, pessoas capacitadas, que conseguem fazer essa transformação e a manipulação desses dados desde a sua entrada e desde a sua saída. Então, qual seria essa importância, né, dos sistemas de informações geográficas? Ele entra contrapondo-se à antiguidade, porque antes os mapas eram apenas representações mais estáticas, e hoje eles passam a se tornar bancos de dados inteligentes. Aqui na primeira fonte, esse é uma representação de um dado espacial e seus atributos no ambiente de SIG. Esse ambiente ele é derivado do QGIS, que é o software que eu mencionei que a gente vai utilizar. O QGIS é justamente um software livre de código aberto e ele é utilizado justamente para trabalhar com sistemas de SIG. Ele atualmente é um dos programas mais utilizados para a gente fazer essa manipulação de dados geoespaciais, justamente por conta da sua facilidade no seu uso e na sua grande quantidade de ferramentas disponíveis. Ele foi desenvolvido em 2022, ele é gratuito e ele tem um código aberto. E isso significa que nós, enquanto usuários, a gente consegue modificar algumas coisas no QGIS e implementar novas ferramentas, né? Que isso vai ser debatido mais para frente. Então, nesse sentido, o QGIS ele é bastante utilizado em diversas empresas, justamente por não se obter uma licença. Essa representação dos dados espaciais e seus atributos de ambiente SIG elas são representadas através desses questionamentos. Espero que tenha mudado aí para vocês. Aqui eu peguei uma imagem do mapa base de Brasília e através disso a gente consegue fazer uma observação de alguns polígonos, né? Esses polígonos eles estão associados às quadras desse estado e quando a gente clica numa questão de visualização de feição e clica em cada polígono, a gente consegue abrir uma tabela de atributo, que é justamente o que a gente está vendo aqui nesse PDF. E essa tabela de atributo, ela vai dar a numeração, o nome, a localização geoespacial desse polígono específico. Aqui, por exemplo, a gente consegue observar a data de criação, a data de edição, onde está localizado. Então, essa tabela de atributo, ela identifica esse resultado que está sendo inserido nesse sistema de informações geográficas. Todas têm um.
que é bem específico. Clicar aqui tem um, clicando aqui tem outro, aqui tem outro. Então, é justamente o que eu falei no começo de vocês. Aqui é um sistema de geolocalização. E através desses shapefiles, a gente consegue localizar a depender do que nós vamos estar trabalhando. Então, o que é possível fazer no QGIS? É justamente criar mapas, editar esses dados que são vetoriais, processar essas imagens, realizar técnicas de georreferenciamento, produzir esses mapas temáticos, gerar curvas de níveis, calcular áreas e perímetros. Dá para fazer uma imensidão de atividades associadas ao QGIS. Então, o nosso primeiro dado que a gente vai lidar aqui são os dados vetoriais. E os dados vetoriais, eles são dados que representam objetos discretos do espaço geográficos por meio de coordenadas. E eles são compostos por 3 geometrias básicas, que são um ponto, a linha e os polígonos. Os pontos, eles são representações mais isoladas. São representações que têm uma grande dimensão significativa para a nossa análise. Então, nesse sentido, os pontos eles podem ser georreferenciados para identificar árvores, postes, poços, escolas, objetos pequenos. Já a linha ela pode ser representada para a gente representar elementos mais lineares, como, por exemplo, acessos, rios, rodovias, redes elétricas. Nesse caso aqui, nessa representação, a gente está observando polígonos, né? É uma formação de um polígono. Aqui, todos esses shapes referenciam-se um polígono, que estão associados às quadras de Brasília. Esses dados, caso vocês se perguntem, eles foram baixados através do IBGE, são dados gratuitos. Então, vocês têm essas disponibilidades de achar esses dados quando se trata de questões de malhas municipais, malhas estaduais, de facilmente acesso na internet. E aqui seria basicamente uma manipulação desses dados, uma representação do que eu quero demonstrar para vocês. Então, nesse sentido, os polígonos, eles são justamente criados para representar municípios, estados, lagos, propriedades rurais, unidades de conservações. Quando eu aumento a escala, e tiro aqui a imagem do Google Satélite, a gente consegue perceber que há um polígonos aqui, né, referentes às delimitações territoriais dos estados brasileiros. Vou até aumentar aqui a simbologia para vocês conseguirem ter uma maior visualização. Então, por exemplo, aí quando você adentra, que isso é uma coisa que eu vou apressar depois, existem outros tipos, né, de polígonos cada vez menores, que vai depender da escala e aqui se trataria no sentido de quadras. Então, a diferenciação, né, do que a gente pode falar sobre um questionamento entre a separação de dados vetoriais e dados de rastas, que a gente vai mencionar mais à frente, é justamente que os dados vetoriais são limites que a gente consegue observar e manipular, como os polígonos das malhas da esquadra do município de Brasília, do estado de Brasília, quanto dos municípios do Brasil, quanto dos seus estados, e por aí assim vai. Então, nesse sentido, a vetorização ela é justamente esse processo de transformar informações que são visuais em objetos vetoriais, né? Como, por exemplo, aqui. Eu ligo a imagem do Google Satélite, a gente consegue observar que há uma imagem por baixo, que é uma informação virtual, e através desse desenho do polígono, que já foi pré-estabelecido, né, por um dado que eu peguei do IBGE, a gente consegue identificar, através disso, questões mais associadas de objetos vetoriais. Então, nesse sentido, a gente normalmente utiliza assim, né, essa imagem de fotográfica aérea e o mapa a gente escaneia essas referências desenhando esses elementos geográficos. Como se tratou de uma quadra, um ambiente fechado, se utiliza-se o polígono. Então, nesse sentido, a sua diferenciação do outro tipo de elemento mais utilizado, para além do sistema de vetorização, são os sistemas rastas. Os sistemas rastas, que estaria representado por essa figura número B, ela representa o espaço por meio de uma matriz, que é formado por células, de pixels. As células a gente consegue ver através dessas colunas,
né, do lado direito, e cada pixel ele armazena esse valor numérico. E através disso a gente consegue fazer umas transformações que podem ser representadas através de cálculos na altitude, na temperatura, cálculos de densidade de vegetação, de refletância, de precipitação, do uso da terra e da cobertura vegetal. E as imagens de satélites, elas são exemplos clássicos de dados rasters. Então, geralmente, na sua grande maioria das vezes, quando a gente está lidando, né, com um sistema de informações geográficas, daqui a gente consegue observar esses dois componentes. A imagem de satélites, que é do Google Satellite, abaixo, é um elemento raster, que onde cada pixel com seu valor numérico e sobreposto a ela há esses polígonos, que são as camadas de vetorização, que através disso a gente consegue dar uma descrição a esses objetos. Então, sempre que a gente vai trabalhar no sistema de informação geográficas, a gente vai trabalhar com sistemas de componentes, tanto no sentido de vetorização, quanto no sentido de uma camada raster. Daqui para o PDF. Então, as características dos rasters é justamente porque eles representam esses fenômenos que são mais contínuos, e eles são ideais para um quesito de sensoramento remoto. E são mais adequados também para uma análise mais ambiental, né? Nessa separação do que seria um sistema de vetorização. E essa desvantagem é justamente porque, como ele é um arquivo muito mais abrangente, né? Como a gente consegue, eles têm arquivos que são mais pesados, eles têm uma perda da qualidade quando ampliados, então a gente precisa trabalhar com uma escala condizente com o nosso projeto, e ele tem uma menor precisão para detalhar limites muito detalhados. Então, essa separação seria justamente isso. O raster ele tem uma estrutura mais pixelada, o vetor ele é atribuído a coordenadas, né? Essa delimitação desses objetos. A gente clicar aqui e saber definir onde são esses objetos. E a representação é que o raster ele é através de um fenômeno contínuo, o vetor de objetos mais discretos. E os principais formatos de arquivos, né, que a gente pode trabalhar. Deixa eu abrir aqui. Tá vendo um barulho? Alguém levantou a mão, não, né? Acho que foi daqui. Enfim. Nesse sentido, a gente tem os dados vetoriais, né, como eu havia falado aqui, esses materiais estão todos disponibilizados para vocês. E os principais dados, vou descer mais um pouco aqui, nesses formatos que a gente vai poder manusear e manipular esses dados, eles vão ser separados em alguns. Os mais utilizados seriam, primeiro, o shapefile. Ele pode ser utilizado também como o KML, o KMZ, o GeoPact, que são utilizados para o armazenamento desses dados vetoriais. Esses são os mais comuns, mas existem outros. Mas esses são os mais utilizados em questões de softwares que lidam com o sistema de informações geográficas. O shapefile, ele é, na realidade, composto justamente por um conjunto de arquivos que eles estão associados e juntos eles formam uma camada de dados geográficos, né? Ele vai ter esses três principais e obrigatórios arquivos para funcionar. O primeiro é o .chp, ele é responsável por armazenar a geometria das feições, ou seja, as coordenadas que definem esses pontos, linhas e polígono. O .shx, que é um arquivo que permite localizar essas feições a partir da sua geometria, e o TBF, que é uma tabela que armazena os atributos associados a cada feição geográfica. Por exemplo, quando eu abro aqui, né, o meu arquivo da quadra, para ele ser transmitido, né, eu conseguir dar esse dado de entrada no QGIS, eu preciso desses arquivos dentro dessa pasta. E isso é uma das principais limitações do shapefile. Apesar dele ser bastante usável, caso você não tenha uma boa organização nos seus arquivos, de conseguir organizar isso e identificar, você pode acabar perdendo esses arquivos. Ainda mais como a gente tem, às vezes, né, uma tratativa de um projeto maior, que está sendo mensurado por mais de um indivíduo. Então, nesse sentido, para um envio de arquivos, há uma grande limitação no arquivo do shapefile.
Mas a vantagem dele é que há uma alta contabilidade, ele é um arquivo leve, ele é um arquivo muito utilizado também em órgãos públicos e empresas. E as suas limitações, né, é que ela não armazena essas múltiplas camadas em um único conjunto, então tem essa grande variedade de arquivos para que ele funcione, e tem algumas outras limitações, que seria, por exemplo, o nome dos seus campos, não suportar apenas um tipo de geometria por arquivo. Então, por exemplo, se eu quero o arquivo da malha de municípios, eu já vou ter que abrir outros arquivos shapefiles para que ele funcionem. Então, por exemplo, já seriam esses arquivos, né, que seriam referentes aos municípios do Brasil, e as quadras, só para gerar toda essa representação de sistema de informações geográficas. Então, nesse sentido, a gente necessita, a sua maior limitação é que a gente vai necessitar de muitos arquivos para que seja gerado essa imagem. Deixa eu botar aqui. E, além disso, né, desses arquivos principais, outros arquivos auxiliares, eles podem acompanhar um shapefile, que seriam o .prj, o .cpg e o .sbx, que são responsáveis, consequentemente, para armazenar essas informações sobre o sistema de referência de coordenadas da camada. Esse sistema de coordenadas da camada, quando a gente abre o QGIS, vocês percebem que aqui, ó, na parte de baixo, tem o nome coordenada, vai ter a questão da latitude, da longitude, e quando eu vou passando o mouse, essa coordenada muda, né? Que é justamente para referenciar de uma forma mais precisa e que tem uma acurácia mais assertiva a delimitação dessas coordenadas. Então, o arquivo do shapefile, ele geralmente também vem justamente com um único arquivo para que funcionem, que já vão ter essas informações sobre a referência de coordenadas de camadas já armazenadas. Aí tem outras que são relacionadas à codificação dos caracteres utilizados nessa tabela de atributo e os arquivos de índice espacial utilizados para otimizar toda essa análise. Outros dois tipos de arquivos, na verdade, um dos mais utilizados é o GeoPacket. Ele é bem mais recente, se a gente for comparar com o Shapefile, e ele permite a sua maior diferenciação armazenar múltiplas camadas vetoriais, tanto de rastros quanto de vetorização, em um único arquivo. Como, por exemplo, aqui. No Shapefile eu precisaria, né, para abrir essa imagem, como eu mostrei anteriormente, do município de Brasília, do estado de Brasília, eu precisaria dos shapefiles da quadra, quanto dos shapefiles do município em si. Quando a gente trata do GeoPacket, eu só vou simplesmente precisar de um único arquivo, que seria, por exemplo, esse aqui que eu salvei como módulo 1. Dentro desse módulo 1, vão estar as características associadas à tabela de atributos, à geolocalização, às coordenadas, aos sistemas de vetorizações, tanto do município quanto da quadra, e quanto mais outros, caso a gente viesse a ser utilizados. Então, o GeoPacket, ele, diferentemente do Shapefile, ele integra geometria, atributos, metadados, o sistema de referência espacial em uma única estrutura de dados. Então, isso faz com que ofereça uma maior capacidade de armazenamento, uma maior integridade dos dados e uma maior eficiência nesse gerenciamento de grandes volumes de informação geográfica. Então, o GeoPact, ele é muito mais utilizado no sentido de uma organização maior e até mesmo no sentido de que caso você queira compartilhar esse projeto com demais pessoas. Então, essas vantagens dele também, né, que se a gente for fazer um comparativo mais complexo com o Shapefile, é que a gente consegue ter essa maior capacidade de armazenamento, a gente consegue também nomear os campos sem uma limitação de 10 caracteres, como é dito no Shapefile. Então, ele suporta também esses diferentes tipos de geometria em múltiplas camadas, ele tem justamente o melhor desempenho e ele também oferece algumas limitações, mas não tantas como o Shapefile. Como, por exemplo, ele exige versões mais recentes dos programas de sistemas de informações geográficos para que a gente consiga aproveitar todos esses recursos, e alguns softwares antigos, né, consequentemente a isso, não podem vir a suportar o sistema, mas é muito raro disso acontecer. E os outros tipos seriam o DSXF e o KMZ e o XML.
Eles são bastante utilizados, não tanto por quanto a gente fala sobre questões associadas a um sistema de informações geográficas no sentido de uma vetorização e de uma camada raster, né? Como essa exemplificação aqui. Ele é mais utilizado em questões mais visuais. Ele é mais utilizado, por exemplo, no CAD, né? Em questões que são mais associadas à engenharia, a questões da arquitetura. Ele permite, né, representar essas feições geográficas justamente com essas informações, tem suas descrições, elementos de visualizações, mas apesar dele ser um dos mais utilizados, para o que a gente trabalha, né, no nosso dia a dia dentro do QGIS, ele não é tão adaptável. Daqui a gente traz, né, nessa figura 6, uma estrutura dos principais formatos de dados vetoriais. Esse material está disponível para vocês, tá? No PDF, no acesso ao Moodle. E aqui mostra justamente, né, essa diferenciação de cada um. O shapefile, ele necessita desses arquivos para funcionar, como um .hx, o dbf, o prg, que vão justamente ter em cada um o índice dessa geometria, os atributos, o sistema de referência, a codificação de caracteres. O GLPEC, né, a sua diferença no shapefile é que é um arquivo único que vai contribuir tanto para a geometria, os metadados, a sua projeção cartográfica, as suas múltiplas camadas, os seus metadados. O KML, o KMC e o DXF, né, como eu havia dito agora, ele vai ter essas questões, mas é o ideal para uma visualização e um compartilhamento que sejam mais voltados a uma questão mais ilustrativa, né, como a utilização de um sistema de CAD. Então, nesse sentido, né, a escolha do formato desses arquivos, né, no armazenamento desses dados vetoriais, ela vai depender muito do objetivo e da aplicação do ambiente de trabalho. No caso, né, para o que você quer utilizar esses dados, né? Seja, por exemplo, em um projeto mais individual, um projeto que seja mais compartilhado, um projeto que atravesse mais áreas voltadas à engenharia, à cartografia, à arquitetura, como o CAD. Então, vão ter essas diferenciações, né? Mas, se tratando de um ambiente mais do software do QGIS, os mais utilizados são justamente o Shapefile e o GeoPact. E o KML e o KMZ ele também tem outras limitações, né? Como também seriam, por exemplo, necessário descompactar para acessar os arquivos internos. A gente já não precisa fazer isso no Shapefile e no GeoPact, que são arquivos que, quando a gente clica, eles vão diretamente para essa manipulação dos dados de entradas, né? Como a gente observa aqui. Então, justamente vai depender daquilo que você esteja utilizando, qual é o seu objetivo. Então, falando mais um pouco, né, dos dados matriciais, que também são reconhecidos como os dados rasters, é justamente esse baseamento nessa visão de campo, né, do espaço geográfico. Então, nesse sentido, a gente chama de field view. Não sei se a pronúncia está correta, tá? Mas nesse modelo é justamente uma representação, né, por uma grande regularidade de células, que vem a ser chamada de grid ou raster. Por isso que a gente chama também muito de camada raster. Ela é muito mais conhecida como camada raster do que os dados matriciais, né? Que é justamente a qual eu havia demonstrado para vocês aqui. Essas delimitações de uma área mais abaixo. E elas são realizadas justamente para um contexto mais complexo, né? Como havia comentado anteriormente. Em questões ambientais, questões hídricas, geológicas, de altitude, né? Numa questão mais fotografia. Aí cada célula ela vai justamente armazenar esse valor, que vai poder ser representada de diferentes tipos de informações geográficas, né, como havia dito. E nesse sentido a gente vai conseguir permitir representar através do sistema de informações esses fenômenos, né, que é justamente como relevo, questão de precipitação, densidade populacional. Então são questões muito mais específicas, né, do que demonstrado numa margem vetorial, a qual a gente vai ver uma delimitação física. Aqui a gente consegue, por exemplo, ver, né, uma representação melhor dessas camadas rastras e esses valores das células. Por exemplo, nessa primeira exemplificação, a gente tem uma edificação e ela pode ser representada como uma célula, e esse valor ela vai estar aqui esse número 1. Mas quando a gente pega uma rodovia, que já é representada, né, com células adjacentes, um número muito maior do que apenas de uma edificação,
ela vai consumir mais valores das células, como, por exemplo, a gente consegue observar aqui, né? Aproximando uma escala, aqui, por exemplo, seria alguma edificação, e que é correspondente apenas a uma célula. Aqui a gente já vê, por exemplo, uma estrada, né? Que tem que compõe uma quantidade de célula muito maior do que uma edificação, e por assim vai, né? Como aqui, por exemplo, nesse corpo hídrico, que ele vai ter uma abrangência, né, de célula muito maior do que uma edificação, muito maior do que uma estrada. Então, a depender daquele elemento com a qual você vai estar analisando, a sua análise ela pode ser muito mais complexa, né? Ou pode ser muito mais enxuta, como aqui nesse outro exemplo, né? O uso da terra, ele é representado por áreas contíguas, que ele vai ter um valor de célula muito maior do que uma rodovia e muito maior do que uma edificação. E essa questão do alto detalhe, detalhe moderado, do baixo detalhe, são questões definidas pela matriz de dados que estão associadas às suas coordenadas de escalas geográficas. Então, é importante, né, que quando a gente tem essa questão de uma tratativa de, por exemplo, eu quero visualizar uma imagem muito mais aprofundada. Então, nesse sentido, o que vai influenciar nisso é a sua questão de uma escala, a questão também do satélite, né, que alguns satélites eles vão ter essa diferenciação de uma visualização espacial, isso está dito também num PDF de uma das aulas, né? Eu acredito que seja na primeira, e elas vão fazer essa diferenciação. Então, quanto menor o tamanho da célula, maior vai ser essa resolução e maior vai ser essa capacidade de representar os detalhes da superfície terrestre. Por outro lado, células maiores, elas reduzem essa precisão espacial da representação, podendo causar justamente essa perda de detalhes ou distorções nas feições. Então, é muito importante, né, para que quando a gente esteja trabalhando com informações geográficas, sobretudo em camadas de rastas ou matriciais, a gente se atente à questão ótica do satélite a qual que a gente esteja utilizando, porque nesse sentido pode causar um estranhamento na resolução das suas imagens. Por exemplo, a escala, dessa maneira, a gente não consegue identificar, né, questões urbanas muito mais específicas, mas quando a gente se aproxima, ela tem uma melhor delimitação nesse sentido. Então, cada satélite ele vai variar nessa questão sensorial. Então, a gente vem para uma parte de um ambiente de trabalho de SIG, que ele justamente corresponde a esse espaço onde esses dados eles são organizados, eles são manipulados, e isso vai depender do projeto, né? Que são justamente representados em camadas temáticas, que cada um vai corresponder a um conjunto específico de fenômenos geográficos. Aqui mais abaixo a gente consegue perceber, né, essa interface do software, do QGIS e seus principais elementos. Para quem não conhece um pouco no QGIS, aqui ao lado há essas camadas, né, a qual eu estou utilizando, a gente consegue manipular de uma forma muito dinâmica, isso vai depender de você. Por exemplo, se eu clicar aqui nesse quadradinho, onde tem um corretinho, né, um vizinho, e tirar, ele tira essa malha das quadras, né, esses polígonos, mas eu também posso adicionar. Então, isso vai depender de mim, né? Isso aqui foi uma escolha minha, de representar essa área, né, Brasília, com a questão das quadras, mas eu poderia pegar outros exemplos, né, para explicar isso para vocês. Como, por exemplo, aqui, ó, a gente pode também tirar o satélite, ou pode mover para baixo, na verdade, para sobrepor uma outra, ou você pode simplesmente vir aqui, desmarca, ele sai. Então, isso já seria uma manipulação de dados. Aqui eu estou manipulando o dado, por exemplo, para analisar as quadras de Brasília, né? Então, isso fica ao critério de vocês, para o que vocês querem analisar, a forma que vocês querem verificar isso, identificar escalas. Então, essa manipulação, ela vem através dessas camadas. Essas camadas são inseridas, né, através de um contexto específico para aquilo que vocês querem delimitar, para aquilo que vocês querem, de certa forma, integrar aqui dentro. Então, fica a critério a depender do projeto.
Uma questão muito importante é justamente o sistema de referência de coordenadas, né, que a gente chama do CRS. E ele vai depender justamente sobre a área a qual a gente vai estar lidando, porque ele permite localizar esses objetos, né, que vão estar sendo inseridos nessa manipulação de sistema de informações geográficas de uma forma muito mais precisas e detalhadas. Então, é importante que quando a gente defina, né, essa camada de referência de coordenadas, elas precisam ser específicas ao tipo de sistemas que está sendo projetado no sistema de informação geográfica. Então, nesse sentido, em ambiente de sistema de informação geográfica, essas definições elas são essenciais, justamente para a gente garantir essa compatibilidade entre as camadas. Por exemplo, se eu tivesse pego nesse projeto a camada de quadra em um sistema de coordenadas completamente diferente da malha dos estados, essas coordenadas elas viriam em outro lado do mapa. Então é muito importante que a gente tenha, de certa forma, uma coerência entre as coordenadas dos seus dados, porque quando eles vêm a ser representados no ambiente de sistema de informações geográficas, eles precisam estar definidos na mesma projeção. Então isso aqui só é possível porque todos estão nas mesmas coordenadas geográficas, né? A gente consegue até verificar aqui, nesse ambiente mais à direita, aqui nessa parte inferior. Eu estou utilizando o sistema de coordenadas SIGA 2000, que ele é uma representação, né, de um datum no sistema brasileiro. Há vários outros, mas, por exemplo, se eu utilizar outro que seja diferente a uma análise mais específica num território brasileiro, essas coordenadas elas podem começar a ser difusas, né? A gente não vai ter uma perda de controle de uma organização. Então, é muito importante que esses dados de entradas eles estejam coerentes e condizentes com aquilo que está sendo se expressado. Então, a gente traz até, né, uma definição desse CRS, desse sistema de coordenadas, que seriam, né, voltados mais a questões de superfície de campo de gravidade, a questões de elipsoides, do dátum e justamente do sistema de coordenadas bem mais específico. Descendo um pouco mais aqui, ó, a gente consegue fazer essas manipulações de, por exemplo, eu baixei um arquivo errado, ou errado não. A gente pode baixar, por exemplo, um arquivo que não esteja coerente com o sistema de referência que eu quero, né, para a minha camada a qual eu estou trabalhando. Então, nesse sentido, a gente consegue, tá, mudando isso dentro do próprio QGIS, né, apesar de ser um trabalho a mais, a gente consegue fazer muitas modificações nas camadas. A gente pode vir aqui também em questões do projeto, a gente consegue vir em questões de propriedades, ou por aqui mesmo de uma forma mais prática, né? E através disso a gente consegue mudar isso, tá? E eu acredito que quando vocês venham percebendo aqui, né, nesse lado mais direito, ó, o SIGA 2000, ele é um sistema de coordenadas referentes a essa área específica. Ele pega um pouco da América Central, ele pega também a América do Sul, mas quando a gente vem, por exemplo, nesse SIGA Chile, ele vai pegar a parte do Chile. Então, ele não é um sistema de coordenadas que seja condizente para uma análise que a gente quer aqui. E isso vai em cada uma, a dependendo da manipulação de dados que você esteja, de certa forma, manipulando. Deixa eu abrir aqui. Então, nesse sentido, um sistema de coordenadas geográficas ele é utilizado justamente para expressar essas posições na superfície terrestre, né? Que eles vão ser variados conforme essas coordenadas que são angulares, e eles vão estar sendo representados por suas questões da latitude e da longitude, né? Então, ele vai ter as suas condições específicas, né? Para que seja utilizado a depender daquela área do continente ou do estado ao qual a gente esteja utilizando. E aqui, os mais amplamente utilizados seriam SIGAs 2000,
e o WGS 84, né, que são escalas que eles atuam diretamente sobre a posição da superfície da Terra. Então, nesse sistema, nesse sentido, ele dá uma projeção muito mais lógica, né? E Danilo havia até mencionado no começo, né, que os sistemas de coordenadas eles são utilizados justamente para representar essa superfície. E essas posições elas podem ser representadas por dois eixos, né, que seriam o eixo x e o eixo y, né? Seriam esses dois aqui. Através de quando a gente vai movendo, a gente consegue perceber essa variância. Cadê? Deixa eu botar aqui. Então, essas projeções, elas vão depender muito, né, daquilo que você esteja trabalhando. Então, deixa eu só descer aqui. Subir. Então, assim, a conclusão, né, desse sistema de informação geográficas, né, que é o SIG, ela constituem, né, nessas principais ferramentas, que são justamente essa análise, essa gestão do espaço geográfico, integrando em si dados espaciais, atributos, né, que vêm a servir para subsidiar pesquisas, planejamentos e tomadas de decisões, né? Como, por exemplo, o QGIS, né, ele destaca-se justamente como um software livre e ele é amplamente utilizado porque justamente ele vem permitir essa manipulação de dados, né, tanto no sistema de vetorização quanto no sistema de camadas matriciais. Então, a gente consegue manipular isso através desse software, né, relacionado a essas condições específicas nesse sentido. Tá tudo bem aqui indo para vocês? Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu até abrir aqui, porque eu não consigo visualizar. Tá tudo certo até agora, no momento? Acho que sim, né? Certo. Deixa eu botar aqui. Cadê? Então, reforçando mais uma vez sobre essa estrutura dos principais formatos de dados vetoriais, para análises mais complexas, o gerenciamento de grandes volumes de dados, a gente utiliza-se o GeoPact e o Shapefile. Eles são mais indicados. Então, assim, na prática, é comum que um projeto desenvolvido no sistema de informações geográficas ele venha a ser utilizado, né, tanto o Shapefile quanto o GeoPact. E o KML e o KMS, ele pode vir a ser exportado, né, através disso. Aí, como é que a gente faz o salvamento desses arquivos? Por exemplo, a gente pode inserir, né, uma camada de vetorização e uma camada matricial ou de raster aqui através da barra de ferramentas, né? Ela vai estar nessa área superior. Aí, aqui vocês vão conseguir adicionar, como também vocês conseguem modificar, manipular esses dados em relação ao projeto ao qual vocês vão estar se estabelecendo. Aqui, por exemplo, em propriedades, a gente consegue verificar, né, as questões do nosso sistema, o CRS. Essa manipulação também vai depender muito de vocês sobre questões de estilo, de cor, de variáveis, as fontes de dados, né? Então, realmente vocês vão manipular isso aqui a depender da condição de vocês. Por exemplo, como eu estava falando antes, né, sobre esse sistema de referência de coordenadas, quando a gente clica aqui, vem em camadas, clica com o botão direito e vem em CRS da camada, a gente consegue, por exemplo, definir o CRS do projeto a partir dessa camada. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou escolhendo que essa camada seja o centro do meu projeto. E isso caso, né, venha a ter, de certa forma,
um contrassenso, no sentido de você estar utilizando camadas no mesmo projeto que estejam georreferenciadas de uma forma diferente. Então, até isso a gente consegue referenciar, né? A gente consegue vir aqui no CRS da camada, a gente pode configurar essa camada, não está querendo abrir aqui, mas a gente consegue fazer essas questões ou definir que seja em relação a isso. Então, a gente consegue, de certa forma, também manipular esses dados, né? Por exemplo, através da tabela de atributos, a gente consegue, por exemplo, selecionar um dado por aqui e esse dado, ele, de certa forma, vai ficar destacado. Ou a gente, por exemplo, vem aqui, destaca um dado, uma feição, tá indo. Por exemplo, destaca uma feição e, nesse sentido, você consegue obter informações muito mais precisas. Por exemplo, a gente consegue manipular esses dados, por exemplo, desenhando, são coisas que vocês vão ver mais para frente, mas a gente consegue, por exemplo, aqui, ó, fazer um polígono, sabe, sobre questões de que se você quer analisar uma área, você consegue desenhar a linha, a depender daquilo que você esteja analisando. Você consegue colocar também pontos. Então, a gente, de fato, consegue manipular, né? O que eu trouxe aqui é justamente dados já manipulados. Então, nesse sentido, eu já consigo, de certa forma, facilitar todo o meu processo, porque tem esses dados de entradas, mas essas ferramentas aqui são questões que vocês vão analisar mais à frente. Só tirar aqui ali em cima. Cadê? Tá. Por exemplo, a gente consegue... Gente, é porque tá a camada do Microsoft, não sei se vocês estão vendo em cima. Por isso que eu não estou conseguindo. Mas, enfim, fica o critério justamente de vocês em relação a isso. Há alguma dúvida, pessoal, no momento? Vocês podem falar, certo? Tipo, podem interromper nesse sentido. Deixa eu só ver. Oh, gente, eu acho que caiu aqui rapidinho. Vocês estão me ouvindo até agora há pouco ou não? Quem pode confirmar? Acabei saindo aqui. Ah, Opa, certo, né? outra tela Agora. não, eu só estou vendo a sua aqui. Ah, certo. Deixa eu compartilhar aqui. É que saiu do nada. Acontece. Agora sim. Agora foi, né? Obrigada. Então, o que é que a gente pode, por exemplo, falando de uma forma mais, né, específica, manipular no QGIS, né? Através dessas questões das camadas vetoriais, camadas de rasterização. A gente pode mexer em questões que sejam de planejamento urbano, né, que é justamente elaborar planos diretores através dessa visualização mais especializada. A gente pode definir áreas de expansão urbana, a gente pode trabalhar com questões de cadastro imobiliário, a gente pode trabalhar com a infraestrutura urbana de uma forma mais completa. Em questões de meio ambiente, a gente pode analisar questões que são voltadas ao monitoramento de desmatamento, mapeamento de manguezais, uma análise de uma cobertura vegetal, né? Então, a gente vai conseguir manipular esses dados em diversos aspectos, né? Das áreas a qual vocês tenham mais afinidade, de áreas que vocês, de certa forma, querem desenvolver uma pesquisa, um trabalho muito mais acentuado, né? Questões também voltadas a agriculturas, a recursos hídricos, questões de saúde também pública, como, por exemplo, um sistema de informação geográfica, a gente consegue mapear distribuições espaciais de doenças, a gente pode, questões também associadas a campanhas de vacinação, a uma vigilância epidemiológica. Então, as vantagens, né, de se mexer com um sistema de informação geográfica é justamente essa integração de diferentes tipos de dados, né, em um só compartimento. Ela agiliza nessa produção de mapas. A gente tem também uma maior precisão cartográfica, que consequentemente atua um apoio à tomada de decisões.
ela reduz também o custo em projetos, ela facilita essa utilização de informações por conta desse salvamento de projetos, e ela faz com que a gente tenha esse monitoramento contínuo do território, né? Mas há algumas também limitações. Que as limitações seriam, por exemplo, essa necessidade, né, de dados de qualidade. Às vezes existem custos, né, elevados de alguns softwares, como o ArcGIS, acredito que vocês conheçam. Ele é semelhante ao QGIS, porém não é gratuito. E esse é justamente que dá esse diferencial à plataforma do software do QGIS. E nesse sentido também, dependência de atualização de bancos de dados, né? O QGIS, como qualquer outro plataforma de software, né, de sistema de informações geográficas, ele necessita-se, né, dessa atualização constante, mas são limitações pequenas, e também uma maior limitação seria essa possibilidade de erros que são decorrentes a negativas de projeção cartográficas, né, que são referenciadas a dados inadequados ou dados inconsistentes. Por isso que tem-se essa grande importância, né, da delimitação dessa projeção referencial, de onde é que você está analisando, por que você está analisando. Então, nesse sentido, né, para que o ambiente de sistema de informação geográfica, dessa manipulação de dados, funcione de uma forma eficaz, é importante que você esteja conciso nessas coordenadas a qual o seu projeto esteja trabalhando. O sistema de informação geográfica, né, ele também tem muita relação com o sistema com o sensoramento remoto, porque são tecnologias, de certa forma, complementares, né? Por exemplo, o sensoramento remoto, ele é responsável por fornecer dados por meio desses sensores, e através disso, desses sensores, o sistema de informação geográfica, eles conseguem organizar, processar e analisar essas informações. Então, aqui é como se fosse, de fato, né, uma amplificação da realidade, a qual a gente consegue, de certa forma, manipular, monitorar, organizar, gerenciar esses dados. Então, por isso, a importância desse sistema de informações geográficas e a importância também desse curso para vocês, né? Porque futuramente vocês vão conseguir manipular esses dados, né, através da necessidade, do critério ao qual foi estabelecido a vocês. Então, por exemplo, né, aqui mesmo foi uma imagem de um satélite, do Google Satélite, ela é exportada justamente por uma extensão, né, a qual eu falei para vocês anteriormente, de como ele é um software livre, de certa forma, a própria comunidade, ele dá ferramentas que, de certa forma, vão agilizar o seu processo. Por exemplo, uma dessas que eu baixei aqui, que é o HCMI, ela me dá alguns mapas, e nesses mapas eu consigo, por exemplo, manipular a minha vontade, tirar aqui o Google Satélite, colocar o Google Maps. Então, a gente consegue adicionar até algumas ferramentas que facilitem o nosso processo, né? Essa é a grande diferencial, né, dos mapas temáticos realizados no Sistema de Informação Geográficas, né, no comparativo a mapas mais manuais, porque você nem tudo aqui você vai começar do zero, né, no sentido que tem muitas informações já disponibilizadas em sites gratuitos, na própria plataforma do software do QGIS, né, e através disso, como eu trouxe essa exemplificação aqui, você, a depender do que esteja analisando, você vai ter um trabalho, de certa forma, mais automatizado nesse sentido. Então, o sistema de informação geográficas, né, ele justamente tem essa importância, porque ele ajuda a gente a compreender essa organização, essa estruturação dos quadros geográficos, e justamente de como a gente está interagindo entre ele, né, caso tenha esse acompanhamento mais entre, né, uma questão mais ambiental, uma questão mais humana, e ele permite justamente integrar essas diversas informações, sejam físicas, biológicas, socioeconômicas, em um único ambiente. Então, é um ambiente fácil de manipular. De fato, essa primeira aula está sendo algo muito mais introdutório para que vocês entendam, né, a importância e as possibilidades a qual vocês podem trabalhar com esse software. Nas próximas aulas, nos próximos módulos, a gente vai se aperfeiçoar cada vez mais, né? Vai ter um aprofundamento sobre as ferramentas do QGIS, sobre o que vocês conseguem fazer, as suas possibilidades, dando até mesmo mais autonomia a vocês. Então, é importante que vocês, de fato, né, façam as atividades,
que vocês leiam os materiais. Eu imagino que para vocês seja, né, de certa forma, para quem não tem um conhecimento prévio nessa plataforma, algo que seja difícil, um bicho de sete cabeças, mas não é algo muito simples. E com o tempo vocês conseguem pegar uma prática. Mas é isso, é importante que a gente tenha essa aula mais introdutória, até mesmo porque nem todo mundo tem um conhecimento dessas plataformas, do que é um sistema de informação geográfica, o que se produz no sistema de informações geográficas. Então a gente precisa de fato começar ao básico, né? Eu não posso explorar tanto aqui ainda o ambiente, porque de certa forma traria uma confusão a vocês. Caso ninguém tenha uma dúvida, acho que a gente pode até encerrar por aqui, certo, Danilo? Ou caso você queira acrescentar alguma coisa, acredito que eu já tenha estabelecido todas as delimitações desse primeiro módulo, mas fique à vontade. Oi, voltando aqui. Muito obrigado, Jackson. Né, só acrescentar mais algumas informações aqui, pessoal. Igual quando o Jackson mostrou ali, tem várias informações que a gente pode estar coletando, né? Tanto igual ele falou do IBGE, de outros locais. E como que essas informações você consegue ajustar elas, né? Você precisa, um dos pontos fundamentais é aquilo que eu tinha comentado no início da aula, da localização, é a informação geográfica. Então, sempre quando a gente vai buscar fazer a localização, a gente tem o sistema de coordenadas. E esse sistema de coordenadas, elas deve ser sempre armazenado. Abre aí o QGIS, Jackson, fazendo um favor. Então, aqui, se você pegar ó, no canto, eu vou mandar para vocês depois alguns, como que o Jackson falou, uns infográficos para ajudar vocês no entendimento, né? Aqui no canto ó, tem um EPSG 3857, é um código, pode clicar aí. É um código, né, que armazena as informações geográficas. As informações geográficas, não, desculpa. Os sistemas de coordenadas, que já até chama de sistema de referência de coordenadas. Existem dois tipos de sistema de coordenadas, né? O sistema de coordenadas, clica aqui embaixo, Jackson, em vez de onde está aqui, ó, coordenada de referência, que aqui a gente está mostrando alguns tipos, né? Aqui embaixo na segunda coluna. Vai lá em cima, na barra de rolagem aqui do cantinho. Isso. Pode jogar para cima. Clica na seta aqui do lado. Isso aí, ó, já está aparecendo. Ó. A gente tem lá o sistema. Não, pode voltar lá. É para esconder essa aí. Ó. A gente tem alguns sistemas de coordenadas. Né? Geodésica, geográfica 2D, geográfica 3D, com os avanços das geotecnologias, ou a gente pode trabalhar em 3D, em projetadas. O que acontece? Essas informações que a gente trabalha, elas vão estar na superfície da Terra. Pô, mas como você vai representar essa superfície da Terra? Até se você pegar, vou perguntar para vocês aqui, qual que é a forma da Terra? Né? Vamos lá. Cadê o Eduardo? Eduardo, qual que é a forma da Terra? Elíptica? É uma elíptica. Elíptica é uma forma que a gente usa para fazer a representação dela, né? Qual? Alguém pode dar outro chute? Abaixo está a mesa, hein? E a gente fala lá, ela tem uma forma elíptica, né? Para fazer a representação dela, mas a Terra ela tem uma forma que o pessoal chama de geóide. Mas só qual que é a forma desse geóide? Ela não tem uma forma definida. Tanto é que às vezes o pessoal brinca, qual que é a forma melhor para entender? Igual quando você falou uma elíptica, né? Uma elipse, a gente tem essa ideia da forma dela, que é como se fosse um círculo, só que achatado numa extremidade. Então ela é um pouco balada assim, né? Ou poderia ser um círculo, né? Não, não é um círculo. Mas aí é uma forma geométrica, porque se eu falar qualquer forma geométrica aqui para vocês, não a fórmula, mas a forma, né? De uma elipse, de um círculo, de um retângulo, de um quadrado, né? A gente sabe qual que é. Pode não saber a forma, mas a forma a gente sabe. Agora, um geóide ela não tem uma forma definida, né? Então, poxa, e como que eu vou representar se eu não tenho uma forma definida? Como é que eu vou representar essa Terra? Então, o homem, né, ele procurou pegar uma forma geométrica que mais se aproxima dessa forma da Terra para conseguir fazer a sua representação. E aí, o Eduardo está correto, que é a elipse.
Só que se eu pegar essa elipse e colocar em cima da forma da Terra, em alguns pontos ela vai ser tangente, em outras ela vai ser secante, em alguns pontos ela nem vai tocar. Aí que vem a questão. Poxa, se ela nem toca, não corta, como que eu vou representar com uma certa precisão essa Terra? Então aí que a gente adota não só uma elipse para fazer representação da Terra, mas o que a gente chama de elipsoide. Porque cada região que você vai tentar representar, você vai adotar uma forma, ou uma fórmula, agora sim, uma forma, para representar mais próxima dessa elipse. Então, por isso, agora pode apertar ali, ó, geográfica, fazendo um favor. Então, quando a gente vê ali, ó, a forma geográfica, existem várias. Pode pôr na seta ali, só vai mostrar um monte ali. Existem várias formas geográficas de representação dela. E por ser uma forma geográfica, né, as medidas que a gente utiliza para tirar desse elipse vai ser angular, né? Só que a gente não trabalha tanto com angular. A gente trabalha com as formas com plano, né? Então, medidas métricas, né? Se for no Brasil, aqui a gente usa mais um metro. Se for nos Estados Unidos, aí é milhas, né? Dependendo do país, aí pode até ter outro. Mas é metros, é linear, né? Então, daí, para poder representar, primeiro a gente representa, então, essa elipse. Depois a gente coloca num plano. Então, a hora que eu vou colocar num plano, opa, aí vai ter algumas distorções, né? E eu vou ter que utilizar alguma forma para representar ela, né? Então, aí, ó, pode minimizar esse aqui, a geográfica, faz um favor. E aí até a projetada, lá embaixo. A projetada também tem várias, porque aí tem várias formas de projetar ela. Porque vai depender do tipo de estudo que você vai estar fazendo. No Brasil, a que utiliza, né? Já teve várias ao longo do tempo, né? Primeiro lá foi o Córrego Alegre, depois passou a ser o SAD 69, e hoje a gente usa o SIGAS 2000, né? E o SIGAS 2000 seria para elipse. Para representar no plano, aí a gente utiliza a universo transverso de Mercator, que é a mais utilizada pelo IBGE, pela CONCAR, Conselho... Não, agora mudou, tem que pegar até o nome. Como eu sou mais antigo, a gente acaba guardando o nome mais antigo. Mas tem um novo nome, que é o Conselho Nacional de Cartografia, né? Mas é a UTM. Então, a UTM, quando você vai colocar isso num plano, aí você tem as zonas, né? Por quê? É como se você pegasse uma laranja e tentasse colocar ela num plano. Aqui, no centro, onde seria, por exemplo, a linha do Equador, ela vai estar tocando qualquer um desses gomos. Mas a hora que você vai indo para os polos, ela vai se afastando. Então, por isso que você tem que adotar uma zona. Por exemplo, digita aí, ali em filtro, SIGAS 2000, zona 23. Aí já começa a aparecer ali, ó, tem várias zonas, né? E aí, aquilo, quando a gente coloca num plano, também a gente divide a Terra, coloca a Terra, né, em norte, sul, em hemisférios, né? Norte, sul, leste, oeste. E aí tem a sigla, a ENS. E em vez de ter a sigla, às vezes, aqui é que está mostrando, né? Mas o sistema adota muito o sinal. Então, se você está no hemisfério norte, não tem sinal. Mas se você está no hemisfério sul, aí é o sinal de menos. Se você está no hemisfério leste, não tem sinal. Mas se você está no hemisfério oeste, aí você tem um sinal de menos. Então, aqui, como a gente está na Bahia, só tem um pequeno trecho lá em Roraima, né? Acho que no Amapá, Amapá também, que aí está no hemisfério norte, aí não tem um sinal de menos. Aí tem que tomar cuidado isso, porque até falo muito com os alunos, então a gente fala desse tipo, em concurso eles colocam esses tipos de questões, né? A localização de um mapa e tal, tudo. Então tem que tomar cuidado, porque lá em cima não tem o sinal. Então, na hora de você representar, você tem que colocar esse sinal. São algumas questões. E aqui embaixo, ó, onde está, WGS 84, seria a origem daquele mapa. O WGS 84 vai ser muito utilizado, né? É até o que deu, né, a forma da elipse do SIGAS 2000. Por quê? O WGS ele veio com o GPS, Sistema de Posicionamento Global, né? Então ele tem lá 84, teve algumas atualizações, então ele vai atualizando com isso. Enquanto que uns
também, quando eu falei o SAD 69, o Córrego Alegre, ele tinha apenas um datum. O datum seria o quê? A origem do mapeamento, né? Então, em vez, já no SIGARS, a gente nem usa quase a palavra datum, porque tem vários. Depois, se vocês quiserem até entrar no site do IBGE, ele mostra ali. Então, em vez de ser um datum, a gente tem, é o plural, né? Data, né? Então, tem vários. Então, essa é uma informação crucial para trabalhar com as informações geográficas. Tanto é que quando a gente abre, igual, por exemplo, aqui o, o Jadson mostrou aqui, o Jackson, desculpa, às vezes eu erro. O Jackson mostrou aqui quadros. São que tipo de dados? Né? São quadras? Então, é um shapefile ou geopackage? Jackson? Ixi, não ouvi. Tava mutado aqui. Não ouvi porque tava mutada. Ah, tá. Então, é shapefile ou geopackage? É Shapefile. Então, abre ali a caixinha onde ele está. Já que então. Fazer aqui. Porque quando a gente trabalha, é um dos dados mais utilizados, né, em sistema de informação geográfica, que é o arquivo shapefile, né? Tanto é que o Jackson comentou aqui o shapefile. Não, abre, pode, onde que ele está, né? Aqui? Vai. Tá. Não, o Windows Explorer, pode abrir o Windows Explorer. Ah, certo. Sim, o que é aqui, né? Certo. Isso aqui, ó. Então, às vezes a gente olha aqui, ó, só um pequeno, é um arquivo, mas na verdade ele é um conjunto de arquivos, onde você tem o shapefile. O shapefile é a informação geográfica que a gente está vendo, né? O DBF, ele é uma tabela de atributos, porque a cada arquivo geográfico, essa é uma das questões que alguns autores até falam que a informação geográfica ela é dual. Além de ter a informação, a localização dela, você tem as informações que ajudam a descrever o tipo de dado. Então, ele está armazenado aqui nesse DBF. Vocês têm alguém mais antigo aí do meu tempo, né? Que o DBF seria a origem dos primeiros dados, ainda do tempo do DOS, lá, que trabalhava com planilha, né? Então, esse formato ainda, acho que nem no Excel novo, nem se fala, nem se tem mais ele, mas é o DBF. Então, por quê? Ele só armazena o básico, é em linha e coluna. Já o Excel, que a gente costuma trabalhar bastante, você pode mesclar coluna, linha, só que isso ele não consegue entender. Então, ele é o básico, então o DBF. Só que aqui é um arquivo. Aqui o SHP é outro. Aí eu tenho esse SHX aqui, que ele faz a ponte, ou a ligação entre o SHP e o DBF. E esse PR aqui, J. O PRJ é o que armazena a informação das coordenadas. Então, por exemplo, se eu passar lá para o Eduardo aqui, né? Vou passar o arquivo para ele. Se eu esquecer de passar o PRJ para ele, ele consegue abrir o arquivo, só que vai informar lá que está sem um sistema de coordenadas. E aí, se ele quiser fazer algum processo com esse dado, ele não vai conseguir. Por quê? Porque está faltando sistema de coordenadas. Você tem que informar para ele. Mas você consegue abrir o arquivo. Legal. Só que se você esquecer o SHX ou o SHP, o DBF você até consegue abrir, mas vai abrir com uma planilha, né? Agora, você não consegue abrir o SHP, que é o arquivo que ele está visualizando, a informação geográfica aqui, se faltar o DBF ou o SHX, porque ele faz a ligação, então ele não consegue se localizar. E a cada um desses elementos aqui, ó, informação geográfica, que tem aqui no mapa, nas informações do Jackson, ele costuma ser uma linha no arquivo DBF. Então, se aqui eu tenho 1000 informações geográficas, eu tenho lá 1000 linhas nessa tabela DBF. E aí eu posso ter quantas colunas eu achar interessante lá para o meu trabalho, né? Até aqui tudo bem. Então, e o que acontece? Quando eu vou passar esses dados, eu tenho que passar todos para eles. Só que estava tendo muito problema com isso e tal, tudo, né? Principalmente com a nossa correria do dia a dia e tal. Às vezes o pessoal esquecia um dado. E isso aí era na década, né, de 90. Tanto é que o arquivo, o shapefile foi desenvolvido pela ESRI, né, no antigo ArcView, né, para trabalhar com ArcView, né? Depois veio o QGIS, o ArcGIS, desculpa, o QGIS é o gratuito. O ArcGIS, como o Jackson falou. E aí o que acontece? Como tem muito antigo, ultrapassado, mas ele foi muito bom e ainda é muito utilizado.
veio uma nova versão. Né? Uma nova versão dele não, veio nova roupagem para trabalhar com as informações geográficas, para não ter esse problema de você perder arquivos e poder trabalhar com outras questões relacionadas à informação geográfica, que é o GeoPackage, onde você, em vez de ter vários arquivos aqui, você vai ter um só, e a gente vai estar trabalhando com isso ao longo do curso, né? Então, essa é uma informação importante, vocês, pô, vou passar para alguém e tal. Ah, eu estou vendo aqui o que a gente fala muito de shapefile. Shapefile, aí a sigla é o SHP. Aí, a hora que eu vou passar, se eu não passar esses outros arquivos aqui, né, a pessoa não vai conseguir abrir. Se faltar a PRJ, ele abre, só que vai informar, aqui vai aparecer na frente aqui um globo, como esse aqui embaixo, né, do EPSG, né, um globo com a ponto de interrogação, dizendo que está sem a informação. E aí você visualiza, beleza, mas você não consegue fazer nenhum processo em cima desse dado. Para fazer o processo em cima desse dado, você tem que colocar o sistema de coordenadas dele. E aí, para colocar o sistema de coordenadas dele, aí tem ferramentas próprias para fazer isso, que é definir o sistema de coordenadas do arquivo. Yuri, pode falar. O Danilo, tá me ouvindo? Diga. Tô ouvindo, Eu tô ouvindo. consigo fazer a conversão de shapefile para GeoPack? Consegue, isso aí a gente vai aprender. Tá? Tanto é que aqui, ó, você está vendo aqui que tem algumas ferramentas, né? É porque no QGIS tem muitas ferramentas. Vai lá, Jackson, você vai me ajudar aí. Entra ali em processos. Peraí. Processos? Projeto. Processos, isso. E aí, processos tem ali, ó, já que ele perguntou. Deixa eu ver que eu perdi. Ah, que você não está vendo aí, você não aparece, né? É lá depois do HCMGIS. Processamento, né? desculpa, falei, processamento. Ali, ó, caixa de ferramentas. Opa, volta. Ali, ó, caixa de ferramentas tem cada uma dessas setas aqui, ó, tem uma gama de ferramentas. Ainda bem que não dá para aparecer todas aqui, né? Porque senão é uma gama de ferramentas imensa. E cada uma delas tem aqui. E o legal do QGIS é que ele foi evoluindo. Aí ele tem algumas ferramentas que foram incorporadas por ele do GRASS, né? O GRASS foi o primeiro SIG livre, né? Agora eu não lembro o ano, depois eu vou verificar e passo para vocês, né? Que foi criado. Depois teve vários outros, né? O Spring, o IMP tinha um sistema, o Spring, não sei se alguém já ouviu falar, é muito bom, e ele é excelente para processamento digital demais. Uma pena que não teve continuidade, né? O GEDAL, ele trabalha, você pode ver que tem até um símbolo aqui de um globo como se fosse um satélite em cima, que ele trabalha muito bem com, ou melhor, ele tem ferramentas para trabalhar com processamento digital de imagem. Então, aqui, ó, ele tem várias ferramentas. Aí, aqui em cima tem uma busca. Pode digitar aí GeoPackage, fazendo favor. Olha lá, daí ele vai aqui, ó, pacote de camadas. Aí pode clicar aí, fazendo favor. Aí depois a gente vai explicar direitinho como é que você usa essa ferramenta, tá? Aí tem aqui, ó, aí dá para você pegar, colocar a ferramenta a quadro, né? Aí, por exemplo, selecionar a quadro e transformar ele no GeoPackage. O legal, ó, só para vocês terem uma ideia, se eu pego esse arquivo, né, o shapefile, e vou passar para o Eduardo, se ele for abrir novamente ali o QGIS, abre ele novamente aí o quadros, fazendo favor, o Jackson. O que acontece? A cada vez que eu vou abrindo, ele vai abrir de uma forma diferente. Qual a forma? Não, desculpa. Uma coloração diferente, porque a cor quem vai escolher vai ser o software. Né? Se você pegar as quadras aí, ó, shapefile, né, adicionar ele. Adicionou? Ah, como, professor? Você Não, quer que adicionar adicione? novamente a quadras. Tá, deixa eu apagar então essa. Não precisava remover, não. Ah, não? Não, não. Olha lá, tá vendo? Ó, apareceu com uma coloração diferente. Né? Então, cada vez que você adora, igual eu vou passar para o Eduardo, né, o arquivo de quadros, ele for colocar aqui, ele vai abrir de diferente, porque aqui você pode depois mudar as cores e tal, a gente vai estar vendo em umas outras aulas como você ajustar as cores que você deseja. E aí, o que acontece? O legal do GeoPack,
que você tem a possibilidade que, se você trabalhou, que a gente chama isso aí, é a simbologia, trabalhou a simbologia de um arquivo e colocou até o nome no arquivo, porque tem como a tabela de atributos, tem as informações, se você quiser colocar para visualizar, você pode. No GeoPax tem como você salvar essa simbologia ou a forma de visualização que você escolheu. Isso é muito bom, né? Coisa que o Shapefile já não fazia, né? Outra coisa que o GeoPax dá para você armazenar é a questão de topologia. O que seria a topologia? A topologia seria medidas que eu consigo extrair de um dado independente do seu sistema de coordenadas, né? O que seria isso? Aí entra muita questão de geometria, né? Igual, por exemplo, eu estou aqui, eu estou olhando aqui, a tabela, o Jackson tá acima, né? O quadrado onde eu estou vendo ele está acima da AA, não sei quem que é a, só veja as siglas, né? E acima de JM, e do lado de EG. Isso não vai mudar, né? Se eu colocar o dado aqui, ele vai estar do lado, acima, embaixo, ele não muda. São informações que não alteram, né? Já as informações não topológicas são informações métricas, que aí, dependendo do sistema de coordenadas que eu vou estar utilizando, ele altera, né? Igual, por exemplo, eu estou a distância aqui 30 quilômetros, 30 quilômetros é muito, né? 1 quilômetro do Jackson, né? Então, se eu mudar o sistema de coordenadas, essa distância pode mudar, né? Então, isso pode alterar. Então, são medidas métricas. A topologia, ela não altera. E aí, nisso, dá para você fazer algumas consultas, que a gente vai estar vendo mais adiante, né? Então, são essas informações aqui que são importantes. Mas não só o arquivo aqui, Shapefile, que a gente trabalha, depois eu vou passar para vocês, tem um pequeno exercício para vocês fazerem, que a gente, primeiro quando está trabalhando, e aí vocês vão receber vários tipos de arquivos que advêm de outras fontes, como, por exemplo, DXF, né? DXF, DWG, ou se for até alguns arquivos antigos do IBGE, que está no formato DGN, né? Já são outros tipos de formatos, né? Acho que até tem uma coluna, uma figura que você apresentou ali, né, Jackson, que tem ali falando do DBF. Então, DXF. Esses tipos de arquivos, quem utiliza muito eles? O pessoal da engenharia, né? Para fazer suas plantas, né? Então, a gente acaba, principalmente quem trabalha com, vamos dizer, patrimônio, né, cadastro imobiliário, né, acaba recebendo muito desses arquivos. Mas tem como você converter ele e até adicionar ele aqui. E, às vezes, dependendo do tipo de dado que eu vou pegar, né, esse arquivo DXF ou DGN, ele pode estar sem sistema de coordenadas. Poxa, e aí, sem sistema de coordenadas, como que eu vou adicionar um sistema de coordenadas dele, né? Porque às vezes ele pode cair em outro local, não seja aqui, no globo. Igual eu estou com um dado aqui de Salvador, de Brasília, e de repente cidade de Brasília não cai aqui em Brasília, cai em outro local. Mas ele é de Brasília. Mas por que ele não está caindo? Porque provavelmente, o que a gente diz, ele não está georreferenciado, né? Não só dados vetoriais, como dados matriciais também, né? Igual, por exemplo, o site do IBGE ele disponibiliza muitas cartas topográficas, né? Ou documentos cartográficos. E alguns desses documentos cartográficos não estão georreferenciados. E aí você precisa adicionar as informações geográficas ou um sistema de coordenadas nesse dado. E como que eu vou fazer isso? Aí você tem várias ferramentas que você precisa utilizar para estar trabalhando com isso. Ou às vezes você pega um dado, por exemplo, em DXF, DWG, e você quer trabalhar com ele aqui no QGIS, né? O dado está já referenciado, mas eu não consigo trabalhar com ele, fazer alguns tratamentos, porque ele está nesse formato. Então, o que acontece? Tem como você pegar e converter o formato, né, DWG, ou DXF, ou DGN, né, que, igual eu falei, tem alguns arquivos do IBGE disponíveis no DGN, tem como você converter ele para um outro formato. Pode ser Shapefile ou diretamente para o GeoPackage, né? Aí sempre quando a gente vai trabalhar com esses dados,
aquilo que eu falo, se o dado é gratuito e tal, desculpa novamente, você pode pegar, entrar lá no site do IBGE e tal, e pegar ele e trabalhar. Mas quando você adquire, compra, ou às vezes não tem tanta facilidade de aquisição dessa informação, eu sempre armazeno ele, cria até uma pasta colocando original. Por quê? Porque vai que eu vou fazer algum processamento e eu acabo perdendo esses dados, ou acabo desconfigurando todos eles. Aí eu tenho um dado original ali, se tiver algum problema eu vou e volto, né? Então é bom sempre ter essa organização, né? Guardar. E além disso, como o Jackson estava mostrando aqui, você tem vários arquivos, é bom sempre você armazenar os arquivos em uma pasta determinada, né? Eu gosto sempre de colocar ali, estou trabalhando com QGIS, crio uma pasta ali QGIS e depois eu vou trabalhando com os dados. Aí que tipo de dados que a gente tem? Ou é matricial ou vetorial. Se o dado é vetorial, eu coloco ali numa pasta vetorial. Se for matricial, também chamado de raster, eu coloco ali no dado raster, né? A gente acaba até utilizando mais o raster aqui do que o QGIS, que ele chama de raster. Então eu crio uma pasta raster só para diferenciar. Só que no fundo, os dois são formas geométricas de representação. Qual a diferença? É que a forma geométrica da vetorial, ele é ponto, linha e polígono. E aí você tem as informações de atributos associadas a ele, né? Enquanto que o outro matricial é uma malha regular, hoje é regular, antigamente, para chegar nessa regular, é interessante a história, não era tão fácil assim você chegar nessas ideias, né? As primeiras imagens lá de satélite e tal eram todas retangulares. Depois que eles conseguiram chegar no quadrado. Mas até chegar nessa forma não foi fácil, não. Então, mas a maioria hoje, principalmente as mais atuais, nem que atuais não, desde 1980, né? As mais antigas, que era uma forma retangular. Hoje é quadrangular, né? Tanto é que tem a grid, né? É grade retangular, mas hoje é toda quadrangular. Mas o nome ficou, né? Então ela armazena ali, é um quadrado. Só que além do teu quadrado, você pode ter vários tamanhos, né? E você tem a informação desse quadrado, que a gente chama de pixel, né? Ou, dependendo do tipo de trabalho que você está fazendo, alguns autores chamam de quantização. Então tem aqueles valores. E por isso que a gente vê as cores aqui, ó. Né? Igual ele está mostrando as imagens aqui, ó. Estou vendo aqui azul, só que no fundo a gente vê aqui a cor. Mas no fundo, aqui se você aproximar até mais, consegue aproximar mais aí, ó, Jackson, fazendo um Sim. favor? De forma que a gente vê os quadradinhos. Mas. Ó, pode aproximar mais. E aí, mas aí ficou só uma cor. É. Onde tem uma Deixa eu vir pra diversidade cá. maior. Deixa eu ver. Aí, pronto, tá bom. Opa, agora foi bastante. Tá bom, tá bom. Aí, ó, você pode ver, ó, tem uns quadradinhos aqui, ó. A cada quadrado desse ele tem um valor, que aí a gente chama de pixel, né? Pixel se for para processamento digital de imagens. Se for em sensoriamento remoto, não sei se alguém já fez aqui sensoriamento remoto, aí a gente chama de resolução espacial, né? Vai mudando só os tipos. Mas aí cada um desses aqui eu tenho uma. É lógico que o conjunto deles, igual o Jacques está mostrando ali mais distante, aí ó, vendo o tamanho do pixel, mas pode afastar. Aí o conjunto deles eu consigo identificar o que seria esse tipo de informação. Só que novamente, igual eu falei, são formas geométricas, que aí a gente consegue identificar. E aí nessas formas geométricas tem algumas características próprias para trabalhar com ele. Tanto é que você pegar aqui ó, a gente chama de barra de menu, nós temos lá para trabalhar com dados vetoriais e dados rasters. Tem ferramentas específicas para eles. Tanto é que, olha só que interessante, se, por exemplo, eu pegar um dado, um arquivo vetorial sem sistema de coordenadas e um arquivo raster também sem sistema de coordenadas, eu vou ter uma ferramenta específica, vou ter que vir aqui em vetor, olhar lá, opa, eu quero definir o sistema de coordenadas dele. Então eu tenho que ir para vetor. A raster. Raster, eu tenho que ir em raster para definir o sistema de coordenadas. O mesmo caso que às vezes eu pego um arquivo vetorial ou raster, ele tem um tamanho muito extenso, pô, irmão, não estou trabalhando com essa extensão toda, né? Só estou trabalhando com um trecho ali, igual tem a imagem aqui de Brasília, mas eu quero trabalhar só com
um pequeno bairro aqui de Brasília. Poxa, essa imagem é pesada, vou precisar da imagem toda? Não, então você quer só um trecho dele. Você pode recortar. Então, eu tenho que utilizar a ferramenta de recorte de imagem e tem uma ferramenta de recorte também de dado vetorial, né? Então, tem essa adição. Às vezes, a gente se atrapalha, né? Mas a gente vai... No começo, a gente se perde um pouco nisso, mas depois a gente vai ajustando. Igual, clica lá, vai lá em vetor, fazendo favor, na barra de menu ali, ó, tem vetor, aí tem a Geoprocessing Tools, eu tenho aqui, ó, ferramenta recorte. Vai lá em raster, fazendo favor. Não precisa entrar, não. Em raster eu tenho também a extraction. Aí eu tenho lá, recortar. Ou seja, eu tenho uma ferramenta para recortar um dado vetorial e ferramenta para recortar um dado matricial, né? Então tem essa pequena distinção aí. Então tem uma gama de ferramentas bem grande, né? É uma pena que não dá para a gente aprofundar em tudo aqui e mostrar para vocês. Mas o básico aqui eu acho que a gente consegue mostrar para vocês e aí é vocês deslixarem aí, né, aprofundar aí o conhecimento de vocês. O legal, eu falo assim pro pessoal, até para as outras turmas. Ah, a gente se conheceu agora, né? E acreditar como professor, né? Mesmo durante o curso, poxa, tô com dúvida aqui e tal, não consegui. Gente, pode perguntar para a gente. Mesmo depois, a gente só está começando, a gente vai ter 5 semanas aí de aula. Está trabalhando com QGIS, teve alguma dúvida e tal? Gente, pode perguntar à vontade que a gente vai procurar ajudar vocês, né? Sem problema nenhum. Pessoal, alguma dúvida? Não? Ao longo das disciplinas, das aulas, vocês vão ficando com dúvida, né? Mas é o seguinte, então vai tendo as aulas aqui, ó. Mais para frente vocês vão ter aula comigo. Vai ser na quarta semana. Aí, quando finalizar, está finalizando a terceira semana, na sexta-feira, eu vou liberar para vocês alguns cadernos de atividades, como fosse fazer uma revisão sobre alguns conceitos que vocês viram aqui, que a gente está elaborando material e depois, mais para frente, a gente espera publicar junto com a SPU para passar para vocês. Aí gostaria que vocês tentassem fazer aí os cadernos de atividade. O Jackson já fez alguns, né, Jackson? Não leva muito tempo para fazer, a gente trabalhou com o pessoal de várias áreas. Olha só, para o Eduardo ter uma ideia, uma aluna minha da comunicação, tem outra que é de história. Está nos ajudando nisso para ter poxa, estou conseguindo e tal, que é muito bom eu gosto muito de trabalhar com pessoas de várias áreas, porque às vezes é aquilo que eu falo. Eu tenho um entendimento, aí eu trabalho com QGIS e tal, já há alguns anos. Daqui a pouco eu vou estar revelando a minha idade, bem que eu já falei, né? Ou seja, eu trabalho com QGIS. Quando eu entrei na universidade, nem se falava em geoprocessamento, era mapa, cartografia manual e depois veio a cartografia automatizada, né? Geoprocessamento fui falar lá no início de 2000, né? Enfim, mas vamos voltar aqui. Então é bom sempre a gente estar ouvindo pessoas de outras áreas para mostrar o entendimento, porque às vezes eu tenho conhecimento, mas às vezes na hora de transmitir, eu acho que está legal, mas quem não é da área, às vezes não tem essa facilidade. Isso é bom. E aí vocês puderem dar um feedback, pô, professor, melhorar isso, melhorar aquilo, a gente sempre está aberto aí para estar melhorando aí. Beleza, pessoal? Certo? Então, qualquer dúvida aí, podem falar. Podem colocar lá ou no fórum, no Moodle, ou colocar também para a gente ali no grupo do Zap, no Zap, que a gente tem o maior prazer em estar sanando as dúvidas de vocês. Agora eu vou colocar, na hora que finalizou as aulas, né, do que o Jackson falou aí, né, e com o material eu preparei o pessoal, né, junto a gente preparou alguns infográficos para ajudar vocês aí no entendimento, que são coisas que às vezes ajudam no momento que você está fazendo alguma coisa. Opa, pera lá, o que é isso aqui? Igual o Danilo falou ali sobre shapefile. Pô, mas estou vendo aqui vários arquivos, DBF, o que é isso aqui? Né? E dependendo da onde você adquiriu o arquivo, né, o shapefile,
do QGIS, o ArcGIS, ele vem outros arquivos em anexo. O que que é isso? Aí a gente preparou alguns infográficos aqui e vou disponibilizar para vocês no Zap. Beleza? Então tá. Pessoal, muito obrigado aí para vocês, né? Boas atividades aí que estão no site e até segunda-feira.